Mais de 8 milhões de trabalhadores não conseguiram sacar o fundo de garantia por falta de depósitos. São mais de 220 mil empregadores que devem o benefício para seus colaboradores, aponta levantamento. E você vai ver também. Hackers investigados na operação spoofing vão continuar presos por tempo indeterminado. Demarcação de terras indígenas vai continuar com a FUNAI, determina a STF. Justiça decreta a prisão preventiva do motorista acusado de atropelar e matar uma idosa em São Paulo. Drones serão usados para multar motoristas que não respeitam a lei nas Ilhas Canárias, na Espanha. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E com Juliana Dariva. Ótima tarde para você nesta sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. Começamos com o destaque do jornal O Globo. Brasil teve prejuízo de R$1,5 bilhão em Itaipu, estima o governo. Essa usina hidrelétrica tem dado o que falar. O acerto com o Paraguai, anulado agora, buscava corrigir uma regra que levava o consumidor brasileiro a pagar mais por energia. O problema é que a conta ficou desbalanceada e os paraguaios começariam a pagar mais, o que gerou a discussão sobre a possibilidade de impeachment do presidente paraguaio Mário Abdo Benítez. De olhos bem abertos agora com a notícia do Gaúcho Zero Hora. Monomotor faz pouso de emergência em avenida nos Estados Unidos. Não é filme, nem videogame. Tudo real e aconteceu nos arredores da cidade de Seattle. O flagra foi feito por um corajoso policial que resolveu seguir o trajeto da aeronave já rente ao asfalto. Olha que pouso perfeito, balançando. E o melhor de tudo é que ninguém ficou ferido. Olha o bonitão saindo aí. De acordo com as investigações, esse piloto malucão aí percebeu que o combustível da aeronave havia ido para o espaço. Acabou. Ufa, ainda bem que nada aconteceu. Para fechar, no site Só Notícia Boa. A avó faz 110 anos e conta como conseguiu viver tanto tempo. Uma verdadeira rainha. É assim que a Elizabeth Francis, a vovozona dos Estados Unidos, apagou as velhinhas para celebrar os seus 110 anos de vida. Diga-se de passagens, muito bem vividos na cidade de Houston, no Texas. A Elizabeth, que nasceu na Louisiana, diz que é a sua fé em Deus que prolongou a sua vida e de forma saudável. Centenas de palmas para Beth. E mais de 8 milhões de trabalhadores não podem sacar o fundo de garantia por tempo de serviço por falta de depósitos. É um levantamento que foi realizado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, apontou que 225 mil empregadores devem o benefício para seus funcionários. A dívida total de empresas com o fundo de garantia soma 32 bilhões de reais. O governo anunciou na semana passada a liberação do FGTS para trabalhadores com contas ativas e inativas. Apesar disso, 8 milhões de trabalhadores não conseguiram fazer o saque, porque seus empregadores não fizeram os depósitos. O FGTS é uma obrigação do empregador, que corresponde a 8% do salário de cada funcionário. Todo mês o valor tem que ser depositado em contas abertas na Caixa Econômica Federal, sem gerar qualquer desconto no salário do funcionário. Do total de 225 mil patrões que devem o FGTS aos trabalhadores, 595 são órgãos da administração pública. As dívidas mais altas com o benefício são de empresas que estão falidas ou em recuperação judicial, como a Varig, que tem 606 milhões e meio de reais em atraso, e a VASP, com dívida de quase 159 milhões de reais. Nos 4 primeiros meses deste ano, os auditores fiscais do trabalho identificaram a sonegação do FGTS por parte dessas empresas e levaram à arrecadação de mais de 2 bilhões de reais em autuações. O recolhimento feito pelas fiscalizações vem aumentando a cada ano.
Em 2017, foram recuperados pouco mais de 4 bilhões de reais, enquanto no ano passado o volume recolhido foi de 5 bilhões e 230 milhões de reais. E o governo federal ampliou o número de bens de capital que estarão isentas de taxação de imposto de importação. Essa lista inclui maquinários, ferramentas, instalações e outros tipos de equipamentos usados na fabricação de produtos para o consumo, como motores, empilhadeiras, motobombas, embaladoras, balanças e guindastes. A medida, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União, deve tornar esses equipamentos mais acessíveis para o setor. Os 4 hackers investigados na Operação Spoofing vão continuar presos por tempo indeterminado. Eles são suspeitos de invadirem os celulares de Sérgio Moro e de outras autoridades. As cópias das mensagens apreendidas com os suspeitos devem ser enviadas ao Supremo Tribunal Federal. O decreto de prisão preventiva dos investigados por hackear celulares foi assinado pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília. Com a decisão, os suspeitos Danilo Cristiano Marques, Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Walter Delgatti Neto vão continuar presos para não atrapalhar as investigações. Na semana passada, os suspeitos foram detidos temporariamente por 10 dias por determinação do juiz Valisley Oliveira, na Operação Spoofing. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para o envio de cópia integral do inquérito e de todo o material apreendido com os hackers. O prazo foi dado depois que o ministro do STF, Luiz Fux, determinou a preservação de mensagens colhidas com os suspeitos presos pela Polícia Federal. E a demarcação de terras indígenas vai continuar a cargo da FUNAI. Uma liminar que foi julgada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal manteve a responsabilidade à Fundação. Os ministros do STF decidiram por unanimidade que demarcar terras indígenas é uma atribuição da Fundação Nacional do Índio. A liminar que mantém a responsabilidade com a FUNAI foi julgada nesta quinta-feira. No começo do ano, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que mudava a estrutura administrativa do governo, mas o trecho sobre demarcação foi rejeitado pelo Congresso Nacional. Depois, Bolsonaro editou uma nova MP, que transferiu a demarcação para o Ministério da Agricultura. Depois da decisão do STF, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu que cometeu um erro ao ter assinado uma nova medida provisória, transferindo para o Ministério da Agricultura a responsabilidade de demarcar terras indígenas. O Poder Legislativo já tinha se posicionado contra a mudança, mas o presidente insistiu e enviou uma nova medida provisória sobre o mesmo assunto. A Constituição proíbe que presidentes editem mais de uma medida provisória sobre o mesmo assunto dentro da mesma sessão legislativa. O ministro Celso de Mello avaliou que a reedição de MPs viola tanto a Constituição quanto o princípio da separação dos poderes. E o sistema penitenciário do estado do Pará precisa do dobro de vagas que tem hoje para acomodar os detentos. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. O sistema carcerário do Pará tem quase 20 mil presos para 10 mil vagas. Os dados foram divulgados pela Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado. Na última segunda-feira, 58 detentos morreram durante um confronto entre facções criminosas rivais dentro do Centro de Recuperação Regional de Altamira. 180 índios da etnia Quiniquinau ocuparam ontem uma fazenda na região de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. As lideranças indígenas disseram que a invasão era para forçar a demarcação de terras para a tribo. A FUNAI foi para o local acompanhar a situação. De acordo com o governo do estado, quando a polícia chegou, os índios deixaram a propriedade. O laudo do IML de São Bernardo do Campo, do ABC Paulista, comprovou que a mulher que caiu de um brinquedo teve traumatismo craniano. No dia 24 de junho, Ilma Pereira de Souza, de 40 anos, acompanhava a filha no brinquedo conhecido como Brucumela. A administração do parque disse que ela caiu do brinquedo e bateu a cabeça em um ferro. A família da vítima questionou a falta de cinto de segurança e de ambulância no local. Ilma chegou a ser socorrida, mas não resistiu. No Rio de Janeiro, um morador do complexo do Chapadão disse que policiais militares agrediram o irmão dele.
Ele denuncia que o rapaz foi chicoteado pelos PMs e tirou foto dos ferimentos. O Ministério Público do Rio de Janeiro acompanha o caso. De acordo com o morador, a agressão foi durante uma operação em que os policiais entraram na casa das pessoas. A PM disse que está apurando a denúncia. Tem cinema de graça na Biblioteca Parque, que fica no centro do Rio. O público de ontem foi formado por moradores de rua que fizeram fila para entrar. Eles disseram que o cinema ajuda a esquecer um pouco das dificuldades que passam. O pessoal da biblioteca contou que eles gostam mais dos filmes de ação. Diversão e cultura fazem bem para todo mundo. E a Justiça do Rio de Janeiro vai ouvir hoje à tarde testemunhas do processo sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Como esse processo corre em segredo de justiça, não foram informados quem vai prestar depoimento. A audiência de instrução acontece na 4ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro. A vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados em março do ano passado, no centro da capital fluminense. E para não levantar suspeitas da polícia, o doleiro dos doleiros, Dario Messer, se passava por médico no período em que esteve escondido em São Paulo. Ele, que foi um dos maiores foragidos da Lava Jato, foi preso nesta quarta-feira pela Polícia Federal. Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro descobriram que só no Paraguai, Dario Messer tinha 11 fazendas e um patrimônio avaliado em 100 milhões de dólares. E olha só, Messer usava uma identidade falsa em nome de Marcelo Batalha. O Ministério Público Federal pediu à Justiça o sequestro dos imóveis do preso. E veja a seguir. Justiça decreta a prisão preventiva do motorista acusado de atropelar e matar uma idosa em São Paulo. E você vai ver também, drones serão usados para multar motoristas que não respeitam a lei nas Ilhas Canárias, na Espanha. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 1h19. Uma ótima tarde para você. E a Justiça decretou a prisão preventiva do motorista de um carro importado que é acusado de matar e atropelar uma idosa em São Paulo na semana passada. O empresário foi preso 3 dias depois e solto ontem pela Justiça, mas já está na cadeia novamente. Fábio Alonso de Carvalho ficou 24 horas solto. O empresário é investigado por atropelar a diarista Aldenilce Bernardina dos Santos, de 65 anos. A idosa atravessava a rua em um cruzamento na faixa de pedestre no bairro dos Jardins, em São Paulo. O motorista foi preso na última segunda-feira, mas conseguiu um habeas corpus na Justiça. No entanto, o delegado do caso pediu a prisão preventiva dele e o empresário voltou para a prisão. O acidente aconteceu por volta de 6 horas da manhã. A idosa estava a caminho do trabalho. Segundo testemunhas, depois de atropelar a diarista, o motorista desceu do carro, olhou para ela no chão e foi embora sem prestar socorro. Segundo a polícia, Fábio disse em depoimento que não bebeu e que não estava em alta velocidade. Antes de ser preso novamente, o empresário alegou que o atropelamento foi uma fatalidade. Mas, para o delegado, o acidente é resultado de um comportamento inadequado no trânsito. E Fábio tem histórico. Em 2014, o empresário dirigia um Mustang quando atropelou e matou um motoboy no Itaim Bibi, também em São Paulo. Assim como no caso da idosa, Fábio fugiu do local sem ajudar a vítima. Por essa morte, ele foi condenado em maio deste ano a 2 anos e 8 meses de detenção em regime semiaberto. De acordo com o sistema de processos do Tribunal de Justiça do Estado, o empresário estava proibido de dirigir. E a polícia do Rio de Janeiro encontrou o corpo de um jovem que desapareceu em São Paulo no começo do mês passado. Veja esse e outros destaques em mais um giro de notícias pelo país.
Daniel Barkzinski, de 29 anos, sumiu no dia 3 de julho, depois de sair de casa, no bairro do Pacaembu, em São Paulo. Ele levou uma mochila e não contou para onde ia. O corpo dele foi encontrado em uma mata, em Petrópolis. Os investigadores disseram que ele estava com uma perfuração no tórax, como se fosse uma facada. A polícia procura por mais detalhes para entender o motivo do crime. Um turista chileno foi esfaqueado por um suposto ambulante na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele contou à polícia que estava passeando com a namorada por volta das 10 da noite, quando foi abordado pelo vendedor. Ele disse que não queria comprar nada e tentou ir embora, mas foi esfaqueado nos braços e no peito. Os ferimentos foram superficiais e ele já teve alta do hospital. Nada foi roubado e até agora ninguém foi preso. Uma quadrilha com cerca de 30 homens explodiu o cofre de penhores de uma agência da Caixa Econômica Federal de Limeira, no interior de São Paulo. O grupo usou um ônibus para bloquear a rua da agência e atirou contra os policiais para que não se aproximassem. Segundo a PM, 11 carros foram usados pelos bandidos, que ainda não foram encontrados. Ninguém se feriu. Um barco explodiu no rio Amazonas, entre Macapá e Santana, no norte do país. 2 pessoas ficaram feridas. O fogo atingiu outras 5 embarcações. Ainda não se sabe o que motivou a explosão. A suspeita é que tenha relação com o manuseio de combustível. A Capitania dos Portos investiga o caso. E o presidente Jair Bolsonaro autorizou a privatização da Eletrobras, como parte do plano de venda de estatais para equilibrar as contas públicas. Ele também disse que dados falsos do desmatamento prejudicam sua imagem e do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar os dados sobre o desmatamento da Amazônia, publicados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os alertas de desmatamento emitidos por seu sistema de detecção em tempo real aumentaram em junho em 88%, em relação ao mesmo mês de 2018. Se esses números todos, fossem verdadeiros, a Amazônia já teria sido devastada 3 vezes ao longo dos últimos 20 anos. Eu acho até que, aprofundando os estudos, ver se por acaso essas pessoas divulgaram de má fé esses informes para prejudicar o governo atual e bem como desgastar a imagem do Brasil. Bolsonaro deu sinal verde à privatização da Eletrobras como parte do plano de venda de estatais para equilibrar as contas públicas. Em um ofício enviado à Comissão de Valores Mobiliários, o Ministério de Minas e Energia comunicou que Bolsonaro autorizou que fossem aprofundados estudos para que o processo de desestatização ocorra através de aumento de capital social mediante subscrição pública de ações ordinárias da Eletrobras ou de eventual empresa resultante de processo de reestruturação. E a Petrobras informou nesta quinta-feira que teve forte alta no lucro líquido. O montante de 18,9 bilhões de reais foi puxado pela venda da transportadora associada de gás SA TAG. O resultado representou alta de 87% na comparação com o mesmo período do ano passado. A venda da TAG também influenciou o resultado das receitas e despesas operacionais. A Petrobras foi ainda ajudada por fatores externos, como os preços do petróleo e a taxa de câmbio. Destaques internacionais: 6 pessoas foram encontradas mortas em uma casa na Croácia. As vítimas incluem 2 homens, 3 mulheres e uma criança. E o suspeito, segundo a polícia, cometeu suicídio durante a operação de detenção. Um crime na noite de quinta-feira chocou Zagreb. Uma mulher, seu companheiro e outras 4 pessoas de sua família foram mortos. Os vizinhos chamaram a polícia depois de ouvir tiros da casa que fica na área de Kaserica, no sul da capital da Croácia. O bairro foi cercado e uma caçada foi iniciada. Segundo a polícia, o homem ligado ao crime foi localizado e cometeu suicídio durante a operação de detenção. Os agentes também informaram que as vítimas incluem 2 homens, 3 mulheres e uma criança. Outra criança foi encontrada na mesma casa, sem ferimentos. O suspeito era ex-marido de uma das vítimas. E os drones entram em ação nas Ilhas Canárias, na Espanha. Mas nada de entregas ou fotos. Eles vão pela região para multar motoristas que não respeitam a lei. Multas começaram a cair do céu na Espanha.
O país passou a usar drones com câmeras de alta definição para vigiar e penalizar infrações de trânsito. A operação começou nas Ilhas Canárias, mas depois será realizada em outras regiões do país. Os drones conseguem identificar ultrapassagens perigosas, uso de celular ao volante, desrespeito ao sinal vermelho ou a falta de uso do cinto de segurança. Mas o sistema ainda não é perfeito. Graças à poderosa câmera ótica desse sistema, podemos ver o interior dos veículos e detectar motoristas usando o celular ao volante ou os que não têm cadeiras para crianças. Vemos muitos tipos de infração, mas até agora não contamos com a capacidade para detectar excessos de velocidade. Muitas cidades chinesas já usam drones para segurança e na Europa existem iniciativas em fase de teste. A Espanha já possuía esses aparelhos para vigiar o tráfego, mas é a primeira vez que são utilizados para multas. As autoridades dizem que 47 milhões de pessoas vão dirigir em agosto pelas estradas espanholas, onde em 2018 houve 1.200 mortes ligadas a acidentes. Continuamos no continente europeu. Preste atenção nessa história. Um piano de cauda inovador foi criado na Letônia. Ele é apontado como o maior do mundo. Um instrumento com cordas que chegam a quase 5 metros de comprimento tem elevado as notas musicais a outros níveis. Sem dúvidas, ele tem características únicas. Preso na parede de uma sala de concertos, este piano belo de cauda com estrutura de aço paira como se estivesse no ar, 3 andares acima do público. Para tocá-lo, os pianistas precisam subir em uma escada íngreme. A principal diferença entre este instrumento e um piano de cauda é que o baixo tem um tom muito mais claro e o som dura mais tempo. Por isso precisamos de cordas longas. A mais longa tem 4 metros para tornar o som muito claro e forte. Significa que aqui podemos começar do mais baixo e ainda separar tons muito claramente. Com instrumentos comuns isso não é possível. O Guinness Book, o livro dos recordes, ainda não mediu o novo instrumento. Mas David Clavins também criou o modelo 370, que atualmente figura entre os maiores do mundo. Este novo modelo, o piano de concerto vertical 470i, tem cordas com quase 5 metros de comprimento. Ele não tem revestimento de madeira, como os pianos tradicionais, o que possibilita que o público possa ver suas longas cordas de aço, além de ouvir o som potente que elas produzem. Muito legal, hein? Bem curioso. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos amanhã com mais informações e notícias para você. Tenha um ótimo dia e até lá.